se você analisa os 180 minutos, aí eu acho que é nítido que a superioridade do Maracanã, do mandante, foi maior do que a superioridade do mandante de hoje. E aí a classificação se justifica. No fim das contas, falamos a mesma coisa, né? Porque os dois, assim, um jogou muito melhor lá, o outro jogou muito melhor aqui, né? No fim... Não, é que eu discordei quando você disse que for parecida a superioridade nos dois lados. Não, eu falei, eu falei que o Flamengo foi... Eu falei que, no final das contas, a classificação... Os melhores momentos do jogo que aconteceu lá no Allianz Parque um pouco mais cedo, o jogo começou às 8 da noite. Alex, já começo com uma bucha para você aqui. Eu quero saber o seguinte: no futebol brasileiro isso é muito mais comum do que no futebol europeu, por exemplo, lá na elite do jogo. Como se explica dois times tão parelhos como são Flamengo e Palmeiras jogarem de maneira tão diferente dois jogos intercalados por uma semana? No primeiro, um amasso completo do Flamengo no Maracanã. No segundo, um amasso quase da mesma proporção, um pouco menor, mas um amasso do Palmeiras em cima do Flamengo. Por que isso acontece com muito mais frequência aqui do que no exterior? No exterior é mais comum ter uma prevalência de um ou outro, né, dependendo de onde é o jogo, mas não com essa diferença toda de jogo, de atitude, como foi, por exemplo, nesse duelo entre Palmeiras e Flamengo, Alex? Então, Felipe, é difícil falar que é só no Brasil, até por causa da cultura do brasileiro, que é mais fácil ser disperso, porque tem vários atletas sul-americanos também, né? E jogadores que jogaram fora do país. Tem essa coincidência mesmo de acontecer essas diferenças, não sei porquê, mesmo em times competentes, né? Assim, com qualidade, capacidade individual, com belos treinadores, estruturas. E principalmente em Copas, assim, né? Parece que tem aquela questão, eu fiz o suficiente, eu vou fazer, acho que um pouco mais agora, eu posso fazer um pouco menos. É duro você explicar algo, mas que o jogador brasileiro, ele é mais disperso do que, de repente, algum outro, não sei se daquilo que eu vi, pelo menos, eu julgo um pouco assim, é mais fácil dele se distrair. Mas realmente foram dois jogos bem diferentes. Acredito que o Flamengo foi um pouco melhor ou menos mal do que o Palmeiras no primeiro jogo, na verdade, né? Mas o Palmeiras fez por onde realmente fazer os gols, pelo menos para levar para o pênalti. Conseguiu encontrar aquela maneira de jogar do Palmeiras, né? Que a gente falava, e acho que todo mundo também imaginava que não ia ser igual lá no primeiro jogo. E acabou realmente levando um azar. Teve uma bola ali no final ainda de cabeça que acabou não entrando. Teve a polêmica, ou algumas polêmicas, mas a polêmica do gol que o Palmeiras acabou fazendo, que estava ali com aquele milímetrozinho de impedimento. Esse aí, né? Gol do Fábio. Mas assim, realmente um grande jogo no sentido de ver o que o futebol é possível você fazer, mesmo nesse nível de equipes. Então, por isso que você tem que naturalmente acreditar bastante. E o torcedor do Palmeiras hoje, pelo menos, tem o que comemorar, que é realmente a produtividade para essa sequência de ano. Tanto que o torcedor aplaudiu, né, o time do Palmeiras ao final do jogo. Ô, Mansur, acho que esse confronto se definiu por quem foi um pouco menos pior na casa do adversário, né? O Palmeiras foi muito mal na casa do Flamengo e o Flamengo foi um pouco menos pior jogando no Allianz Parque. Eu não concordo, tem uma visão diferente do confronto. Vamos lá. Primeiro assim, eu não gostei do jogo de hoje, como um todo. Assim, respondendo diretamente à sua pergunta, para mim a superioridade do Flamengo no primeiro jogo, em termos de criação de oportunidades importantes de gol, a superioridade do Flamengo no primeiro jogo foi nitidamente maior do que a superioridade do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje teve muito mais volume, o plano do Flamengo foi modesto, não funcionou, taticamente o Palmeiras se impôs. Isso acho que não dá para discutir. Né? Fez o jogo acontecer à forma dele. O Flamengo fez o jogo acontecer à forma dele no Maracanã, mas eu achei que especialmente a partir dos 30 minutos do jogo, para um time que precisava do resultado e que conseguia se impor em termos de construir volume, de jogar mais tempo no campo do adversário, eu achei a produção ofensiva do Palmeiras muito pobre. Muito pobre. Muito cruzamento, poucas vezes ganhando vantagem. A partir do momento que o Tite faz a intervenção no intervalo, que eu achei que combinou, já que o Flamengo não conseguia, ou não conseguia fazer o jogo acontecer um pouco mais longe, conservar um pouco mais a bola, nem sequer tentava pressionar um pouco a saída de bola do Palmeiras, já que o Flamengo se limitava a defender baixo. Fez sentido a entrada de um terceiro zagueiro, porque o Palmeiras colocava 5, 6 homens na última linha de ataque, sobrecarregava a linha de 4 defensores do Flamengo, especialmente para defender a largura. O Flamengo sofria demais com cruzamentos na segunda trave
sempre de algum jogador do Palmeiras duelando com o lateral do Flamengo, por aí construir as melhores oportunidades. Acho que a partir dali fez sentido. O Flamengo começou a ter vantagem nos duelos aéreos, a perder menos bolas levantadas na área, e o Palmeiras teve muito pouco a oferecer no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras, salvo o abafa final dos acréscimos, em que tem uma bola que o Everton até dentro da área chuta. Bola na trave, o Cunha fazendo numa bola parada. Uma bola na trave, numa bola parada. Eu achei a produção ofensiva do Palmeiras em termos de jogo muito pobre. E principalmente diante das necessidades. E quando não tem o Estevão, essa produtividade nesse nível de qualidade, ainda perdendo o Felipe Anderson no primeiro tempo, ele não ia conseguir ter um pouco mais de refino do que a gente poderia esperar. Né? Acho assim, se você analisa especificamente o jogo de hoje, só podia ter um vencedor o jogo, que era o Palmeiras. O Flamengo praticamente não produziu nada com bola. Nem produziu nada com bola porque sucumbiu. Jogou pro gasto assim mesmo. Não, eu acho que o Flamengo sucumbiu aos encaixes individuais do Palmeiras, que são tradicionais, habituais, acontecem em todos os jogos. No confronto entre os dois do Campeonato Brasileiro aconteceu e o Palmeiras foi muito feliz, hoje ganhou a grande maioria dos duelos. E com bola se sobrepôs o plano do Abel, que saía com os três defensores, o Aníbal logo à frente, colocou o Veiga e o Felipe Anderson como 2 meias, 2 atacantes por dentro e os laterais abrindo o campo. Então eram os 4 atacantes, mais os meias chegando de trás, por vezes um deles fazendo 5 homens no ataque, por vezes os 2 fazendo 6 homens chegando na linha ofensiva, e o Flamengo sofreu com isso. Agora, a partir do momento em que o Flamengo começa a resistir mais às bolas aéreas, no início do jogo o Palmeiras tem algumas boas oportunidades, é verdade, mas a partir dos 30 minutos eu acho que faltou ao Palmeiras um pouco mais de repertório ofensivo para criar chances por outras vias, na medida em que a bola aérea o Flamengo começou a ter vantagem. No jogo de hoje, o Palmeiras é justíssimo vencedor, não tinha como ter outro vencedor que não fosse o Palmeiras. E como as margens são pequenas, por centímetros o Palmeiras não conseguiu o segundo gol na cabeçada que teve o impedimento. Se você analisa os 180 minutos, aí eu acho que é nítido que a superioridade do Maracanã, do mandante, foi maior do que a superioridade do mandante de hoje. E aí a classificação se justifica. No fim das contas, falamos a mesma coisa, né? Porque os dois, assim, um jogou muito melhor lá, o outro jogou muito melhor aqui, né? No fim... Não, é que eu discordei quando você disse que for parecida a superioridade nos dois lados. Não, eu falei que o Flamengo foi... Eu falei que, no final das contas, a classificação do Flamengo se deu porque o Palmeiras foi menos... O Flamengo foi menos pior no Parque Itália do que o Palmeiras acho que a decisão foi por quem foi melhor jogando como mandante. Pode ser que eu achei que o Palmeiras foi um bom do Palmeiras. Achei que o Palmeiras jogou bem dentro da característica do Palmeiras. O Palmeiras jogou bem hoje, né? O Palmeiras empurrou o Flamengo, criou oportunidades. Aqui o Palmeiras foi reconhecível. Aquele Palmeiras de lá, por mérito também do Flamengo, mas claro, o Flamengo amassou o Palmeiras lá, mais do que o Palmeiras conseguiu amassar o Flamengo aqui. Acho que por isso, como o Flamengo foi menos pior jogando fora... Até a margem jogando nesse nível, o Flamengo, nesse sentido, poderia ter feito mais gols aqui, não aproveitou e acaba realmente, às vezes, passando esse aperto lá, que é o que pode acontecer nesse alto nível de competição. Porque alguns jogadores, né? É incrível, a gente estava conversando aqui sobre a diferença de produção lá e aqui. Como jogadores do Palmeiras, por exemplo, que não conseguiram jogar lá, hoje, por exemplo, o Veiga fez um bom jogo hoje, né? Lá no Maracanã quase não pegou na bola. O Felipe Anderson até saiu machucado. Do lado do Flamengo, jogadores que foram muito bem no Maracanã, hoje tiveram muita dificuldade. A Arrascaeta fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo. E eu custo a entender porque tamanha diferença de desempenho de ambos os lados. Mas o futebol tem muito disso historicamente, mas né? Aqui, não acha, eu não acho, que é mais essa diferença de jogar em casa faz muito mais diferença no futebol brasileiro do que no alto nível da Europa? É que assim, eu vou falar, talvez não tenho aqui números para dizer que a maioria dos confrontos... Mas assim, por exemplo, você pega a semifinal da Champions da temporada passada, o confronto do Bernabéu, o Real Madrid e City. O Real Madrid, um jogo equilibrado, com alguns momentos de superioridade do Real Madrid e um passeio no Etihad 4-1. City, o Liverpool e Barcelona, em que o Barcelona faz 3-0 em casa. Sim, mas assim, acontece. O futebol está acontecendo. Eu não sei se aqui acontece. Que acontece com mais frequência. Eu não tenho essa amostragem para dizer que aqui, mas eu acho que você falando assim, acho que pega até muito mais no geral do que apenas nesse confronto. Não estou falando por isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso acontece com mais frequência em confrontos mata-mata aqui no Brasil. Acontece mais, pelo menos é a impressão que eu tenho, né, de experiência no futebol. Acontece mais essa diferença de desempenho de um jogo para o outro, né? É mais frequente. Pode ser, então, que você colocar assim, que o mando de campo aqui parece que ele pesa um pouco mais. Eu acho que sim, essa é a impressão que eu tenho daqui.
Agora, pensando no Palmeiras a longo prazo, o fato de o Palmeiras ter conseguido voltar a jogar bem, coisa que não fazia nos últimos jogos, acho que é um alento, né, para um time que está muito desfalcado. Eu acho que o Palmeiras jogadores precisa, importantes. O Palmeiras está sentindo muito. Aliás, hoje sofreu 2 duros golpes durante o jogo. Isso é importante destacar, né? A perda do Felipe Anderson, a saída do Mike. O Mike tem jogado pouco, né? Mas são mais 2 lesões, enfim. Mas é um jogador importantíssimo. E ainda mais se o Abel for continuar com a ideia de ter os 2 laterais bem abertos, que ele já tinha experimentado no jogo com o Inter, basicamente hoje ele repete boa parte do plano que ele fez em parte do jogo contra o Inter no fim de semana. O Mike é um jogador que se adapta muito bem àquela função por ali, mas também pode ter muito a ver com, nesse momento, ele está sem o Estevão, que em muitos momentos era o jogador que abria o campo pelo lado direito. Acho que o Palmeiras, diante desse momento, que a gente até comentou outro dia, as perdas que teve em termos de lesão, a chegada de jogadores que vivem uma fase de adaptação ao time, acho que o grande reflexo que o Palmeiras tem sentido tem sido no momento ofensivo. Acho que ofensivamente o Palmeiras tem feito partidas abaixo do que a gente... Ele consegue muitas vezes se estabelecer no campo adversário, porque ele é muito estruturado, muito sólido, ganha muito duelo, vai empurrando o adversário para trás, ganha muita segunda bola. Nesse aspecto foi bem melhor do que vinha sendo, né? Mas ainda assim eu achei aquém do que eu imaginava, achei o repertório. Mas até o repertório e no repertório do Palmeiras, eu acho que é um dos melhores times que fazem isso. A gente não pode falar que é como se o Palmeiras tenha feito tantos cruzamentos. Não, porque ele se prepara para cruzar em boas condições. Ele tem isso como realmente um passe. Igual a gente, de repente, criticou a questão do Fluminense ter feito isso. Mas eu falo, o nível de eficiência que o Palmeiras consegue, eu não acho uma bobagem você cruzar tantas bolas na área. Depende como. Se você for bom nisso... A diferença... O futebol permite tudo, desde que você se prepare bem para fazer. E o Palmeiras ultimamente tem feito isso sem construir situações de vantagem. E o Palmeiras ele faz isso super bem. E com bola jogada, muito menos. Lógico que ele ganhou isso com a entrada, quando teve, lógico, o bom momento do Hendrick, mas a entrada do Estevão facilita por causa da característica. E tendo um Flaco, que é um exímio cabeceador também, né? É natural que você tenha. Você pode ver que ele vem sempre nesse contra, né? Que vai em cima do lateral, que é o mais baixo, igual o Mansur falou super bem de receber essa bola no segundo pau, né? É por aí. Vamos falar mais sobre os lances mais comentados aí da rodada em relação à arbitragem. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite para você também, Mansur, Alex e para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. Vamos lá, naquela agilidade, então, para a gente começar a conversar sobre os lances. Vamos começar, então, com o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Para começar, PC, o Gerson reclamou de um pênalti, um toque do Vitor Reis no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque. Jogo bastante agitado, com vários lances aqui para a gente debater. A gente começa com esse, então. Vou pedir para rodar, por favor, um lance em que o Daronco está próximo, ele tem a interpretação. Eu acho que a gente voltou aqui... Esse aí é o primeiro gol, né? Esse aí não tem muita dúvida, esse é um lance factual de impedimento. Isso, um lance com a participação do VAR, que em campo assistente, a Maíra Moreira, marcou o impedimento e foi corrigido pelo VAR. A posição do Vitor Reis era boa no momento do cruzamento do Caio Paulista. Varela aqui embaixo. Varela aqui embaixo, na parte do vídeo, dava condição e ele sai lá de trás, numa posição legal, faz o gol. Esse não tem dúvida. Decisão de campo modificada. Vamos ao lance do Gerson, então. Vamos ao lance do Gerson, que esse sim dá para conversar um pouquinho. Vamos sim. Esse é o lance que tem a jogada lá pela esquerda do Arrascaeta. E o Gerson chega para dominar a bola. Tem a ação do Vitor Reis. Mas o detalhe desse lance é que o Gerson, ele pisa na bola, ele se desequilibra e por esse ângulo, olha só, o Vitor Reis, ele ocupa espaço, ele pisa no chão, ele ocupa espaço, ele pisa absolutamente no chão, não tem movimento de calçar, de dar rasteira e o Gerson, após, na minha avaliação, pisar em cima da bola, ele tem o desequilíbrio e aí depois com o pé direito ele acaba chocando ali com o Vitor Reis, mas que já tinha ocupado espaço, que já pisa só no chão. E o Gerson, depois de se desequilibrar com o pé esquerdo pisando na bola, tem aquele contato ali, que na minha avaliação não houve o pênalti, porque olha só, repara como ele... O pé direito já vem até arrastando, né? Ocupa o espaço, exatamente. Depois de desequilibrar, ele vem arrastando e aí produz esse contato. Não é simulação, tanto é que o Daronco dá sequência no jogo, ele se desequilibrou, mas a ação do Vitor Reis foi limpa, pisando só no chão e ocupando bem o espaço. Uma dúvida não, né? Totalmente de acordo. É isso aí. Vamos então ao próximo lance, que é a bola na mão do Murilo, PC, dentro da área do Palmeiras, a bola no alto. O Flamengo reclamou bastante desse lance aí. PC, quero ouvi-lo. Um lance de interpretação, sempre os lances de bola na mão, mão na bola dentro da área, são lances que requerem interpretação, que sempre que gera muito debate.
E, apesar da posição do braço do Murilo, que realmente está estendido, mas o que a gente deve avaliar sempre é se o jogador ele está numa ação de disputa com o adversário ou se ele está numa ação de bloqueio, se a posição do braço se justifica para aquela ação específica que ele está realizando. Tem o contato primeiro do Pedro nas costas dele, que é um contato absolutamente normal, né, de referência. O Murilo também está estendendo o braço, buscando essa referência no Pedro também. Ele não está numa ação de bloqueio. E quando ele estende esse braço buscando a referência do Pedro, essa bola vem de cima e cai no braço dele. Ele não está se jogando, ele não está assumindo risco, ele não está numa ação, correndo risco para ampliar o espaço do corpo, numa ação de bloqueio para impedir a passagem da bola. Ele está num movimento de referência ali com o Pedro, ele vira, a bola está vindo nas costas dele e ele está buscando a referência com o Pedro e a bola cai no braço dele. Um lance que é lógico, é de difícil interpretação pela posição do braço, mas na minha avaliação é uma ação, é uma posição que se justifica pela ação que ele está tendo de disputa, por isso que eu entendo como bola na mão e não mão na bola. Ele não assume risco, ele não se atira em ação de bloqueio para impedir a passagem da bola. Claro, chama muita atenção pela posição do braço, mas repare como a bola bate, ele ainda, lógico que depois que bateu, ele ainda tenta recolher, porque é uma ação que ele está buscando referência e não uma ação de bloqueio. Não está assumindo risco para impedir a passagem da bola. Esse é um lance totalmente interpretativo, né? Porque ele não está nem olhando para a bola, ele está olhando para o Pedro. O movimento dele não é natural, né? Não. Normalmente eu venho para trás, eu estou sentindo no zagueiro, ele vem olhando a bola. Isso. Ele não está vendo a bola para vir. Mas, ao mesmo tempo, o braço está muito esticado, né? Tem um outro detalhe, né? O Pedro dominaria a bola, talvez. A minha dúvida é, você não é evidente que ele não está bloqueando um chute de alguém, ou um cruzamento, ou um passe. Mas não se leva em conta que esse braço estendido, ampliando muito a área do corpo, ele impede a bola de chegar ao atacante que teria a condição de finalizar uma bola perigosa? Ótima observação, mas o que a gente deve avaliar sempre é se a ação do jogador é uma ação de bloqueio, assumindo risco, tentando bloquear a bola, ou se é uma ação que ele está disputando, né? Essa diferença entre ação de disputa e ação de bloqueio é fundamental para essa interpretação, porque é uma posição que, apesar do braço estendido, se justifica por essa ação específica. A minha impressão é que a disputa dele com o Pedro já tinha terminado. O Pedro já está longe dele e ele continua com o braço estendido. Buscando a referência... Buscando a referência após ser tocado pelo Pedro, ele continua buscando essa referência do Pedro. Se o Pedro tivesse segurado e aí a bola cai no braço dele. É um lance difícil. Meio que se tocando um pouco bem ali, difícil de interpretação. É muito no limite, né? Entendo, no limite, mas eu entendo a decisão da arbitragem por ele não estar numa... E por ser interpretativo, não cabe ao VAR. É por aí, PC? O VAR não ter... Exatamente, eu acho que está no limite. Primeiro que o Daronco, ele sinaliza, ele vê a ação, ele sinaliza e ele entende como uma jogada normal. Agora, se o VAR... porque muitas vezes o árbitro em campo, ele vê e depende muito da comunicação, daquilo que ele passa para a cabine do VAR. Porque muitas vezes ele está perto, mas ele pode ter uma interpretação absolutamente contrária. Se ele, mesmo próximo, ele tem uma interpretação... O VAR busca uma imagem que o Murilo está indo na bola... numa ação deliberada e colocando a mão na bola deliberadamente, aí mesmo com o árbitro perto, o VAR tem que recomendar. Mas nessa situação, ele está buscando uma referência, claro que a posição do braço chama atenção, mas a gente tem que avaliar se justifica por essa ação específica de disputa e não de bloqueio. Mas é um lance que está no limite da interpretação, concordo sim. Muito bem polêmico mesmo o lance. Aí tem palmeirenses reclamando. Essa é uma reclamação que é difícil de engolir, né? Porque é um impedimento no gol do Flaco Lopes, é uma decisão factual, né, PC? O impedimento é pequeno, curto, mas é a máquina quem faz ali, né? Apesar de ter a operação humana. Uma diferença, né? Que também teve o gol confirmado do Palmeiras, que a gente mostrou aqui. Agora a gente vai para um lance que ele é mais ajustado, é no limite mesmo. No momento da falta da cobrança do Gabriel Menino, o assistente, ele entende como posição legal a posição do Pedro, olha só, ele entende, Nailton Oliveira, a posição do Lopes, desculpa, entende como uma posição legal, e a linha traçada aqui, primeiro ele foi buscar o penúltimo defensor do Flamengo, que é o Pulgar, e depois ele traça a linha, a gente vai ver na computação gráfica, eu vou pedir para a gente parar um pouquinho, que o VAR até tenta dar uma aproximada depois, né, para poder melhorar um pouco o visual, mas olha só, se a gente puder parar só um minutinho, por favor, aqui é a hora que ele já está
traçando a linha, mas ele busca o pulgar, né, no limite, como a gente sempre fala aqui, da parte inferior, ali na manga do pulgar, a imagem um pouquinho borrada. Claro que no computador ele está com uma imagem com maior definição, na tela do computador que ele está trabalhando na cabine do VAR. Foi buscar também a linha é mais fina também, né, PC, para ele, então há uma precisão maior, porque o que aparece para a gente, né, que o torcedor às vezes não sabe, não é exatamente essa imagem que ele vê lá ele vê uma imagem, né, mais fininha, numa definição maior, então ele tem condição de fazer um trabalho com mais precisão. Uma linha mais fina, busca a referência do Lopes também. Tem debate sobre a questão da bola, que parece que está movimentando, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala, ele sempre faz o ensaio e vai buscar. O frame anterior não tocou. O seguinte, mesmo que ela pareça que está em movimento, mas é o que ele identifica o toque na bola, por isso que mudaram a linha do VAR desde o ano passado, quando ela está sobreposta, ela fica numa cor só, para compensar essa diferença de frame, porque não é uma imagem com inúmeros frames ali, né? Como é o VAR automático. E aí, através da computação gráfica, determinaram aí a posição do Lopes. É o que a gente sempre comenta que é a tecnologia utilizada em todo o campeonato, né? Quando tem distorção, linha traçada no lugar errado, no jogador errado, a gente aponta. Quando é no detalhe aqui, desde que não tenha nenhum erro gritante da cabine do VAR, aí é a definição da computação gráfica e é no detalhe ali mesmo, mas o Lopes um pouquinho à frente do pulgar no momento do chute do Gabriel Menino. Maravilha. Vamos então à cena mais pitoresca da noite, né? A expulsão do Abel Ferreira. Essa eu nunca tinha visto, PC. Confesso que o VAR chamar para punir uma atitude do técnico, não era mais fácil o quarto árbitro só comunicar, falar, escuta, Daronco, o Abel aqui colocou as mãos nas partes baixas e apontou para mim. Mas e se o quarto árbitro não viu? Mas aí às vezes pode ter acontecido isso. Tem uma comunicação. Eu acho que Bandeira deve ter visto, alguém deve ter visto. O site da CBF está até agora em manutenção, né? Estão mudando lá, inclusive para acessar as escalas, o áudio do VAR está com um pouquinho de dificuldade porque eles estão numa mudança de layout, mas eu acho que a divulgação do áudio do VAR vai se mostrar, vai fazer com que a gente entenda realmente todo o procedimento. Que ele faz esse gesto. A não ser que ele tivesse com alguma alergia, uma micose ali na virilha. Ele faz esse gesto, o VAR recomenda a revisão, a gente não mostra, não tem a imagem do quarto árbitro, a gente não sabe realmente o posicionamento do quarto árbitro, mas mesmo que o quarto árbitro tenha visto e não tenha tomado uma atitude, é só o áudio do VAR que vai nos trazer isso, o VAR ele tem que intervir e isso está no protocolo, porque quando ocorre uma conduta ou gesto extremamente abusivo, ofensivo ou injurioso, o VAR tem que recomendar a revisão e um detalhe muito importante, não há limite de tempo para a informação. Diferentemente de quando ocorre uma decisão técnica, que o jogo reinicia e o VAR não pode interferir mais, agora quando é numa questão de um gesto cusparada ou um gesto ofensivo, não há limite de tempo, mesmo que o jogo tenha reiniciado, ele pode sim intervir, e aí a imagem é muito clara, isso vai ser relatado em súmula, é passível de expulsão. A não tomada de decisão no campo de jogo pelo quarto árbitro, acho que o áudio do VAR vai poder trazer. Tomara que ele não tenha visto, porque se ele tivesse visto, aí concordo com você, não precisaria de maneira alguma da intervenção do VAR para tomar a atitude de expulsar o treinador do Palmeiras. Vamos então ao jogo do Botafogo.